alunia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe oferece a catequese no seu rádio, com Bruna Heinemann e Marcos Bicalho. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Olá, queridos! Estamos começando mais um programa Catequese no seu rádio. Catequese no seu rádio é um oferecimento do Clube do Ouvinte. Eu sou Bruna Heinemann e hoje nós vamos falar com uma catequista, a Patrícia Franck, e temos aqui também o Marcos Bicalho, que tem um programa aqui na Rádio Universidade falando de Bíblia. Vamos conversar um pouquinho. Patrícia, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem, Bruna? Tudo bom. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Patrícia, tudo jóia. E para vocês todos os nossos ouvintes, um abraço muito grande. Vamos lá, vamos discutir sobre catequese, que é para nós o ponto que está precisando trabalhar nessa igreja, não é isso, Patrícia? Isso aí, é uma parte muito importante das nossas comunidades, da nossa igreja, e é o que deve ser fortalecido, né? É um ponto muito importante na nossa igreja que devemos dar grande força. Patrícia, conta pra gente, o que tu faz hoje como catequista lá na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, né? Como é que funciona, quantas crianças tem? Conta pra gente. Isto. O meu trabalho é na comunidade Nossa Senhora de Lourdes e também sou coordenadora da Pró-Paróquia, no setor de catequese. Pró-Paróquia é Operários de Cristo. Operários de Cristo, isto. Lá na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, eu trabalho com a catequese no setor da infância missionária, no setor do IVC, que é a Iniciação à Vida Cristã. Também temos catequese para crianças pequenas, que para nós é uma catequese muito importante. Pequenas quanto? Pequenas, bem pequenininhas, a partir de 2 anos e meio de idade. Gente, que legal. Que beleza, vocês estão trabalhando com menino de 2 anos de idade a partir de 2 anos? É. Nossa, você vai contar isso pra nós. Nós estamos precisando aprender isso aqui nessa igreja nossa. O que é que vocês fazem com essa meninadinha lá? Nós prestamos atenção assim, que aquela criancinha pequena, que ela vem assim de mãozinha com a mãe, ela tem aquele brilhinho no olhar assim. E a gente prestou atenção assim, que a gente chama ela para catequese e ela vem com uma vontade e ao que tudo indica, é ela que traz a família. E como foi discutido na nossa assembleia, que tu estava, né, Marcos? O que foi dito? A criança, hoje em dia, ela não nasce católico, ela se torna católico, ela aprende a ser católico. Então, qual é o nosso trabalho? É ensinar a ser católico. E a gente vê que é um grande trabalho e que começando cada vez mais cedo, o fruto germina mais cedo. Patrícia, isso é engraçado porque, assim, mexendo 1000 anos aí com escola e tal, a gente sempre imaginava, como professor e tal, a gente sempre imaginava, assim, que tem algumas coisas que o menino aprende em casa, né? A ser educado, a respeitar o outro, a dar bom dia, né? A se comportar, a escovar dente depois do lanche, sei lá. Esses troços o menino tinha que aprender em casa, tá bom. Ia pra escola para aprender matemática, português, história, etc. Tá. Se a gente for pegar agora a questão da igreja, o que eu fico imaginando? Que aqueles primeiros passos, ensinar a fazer o nome do Pai, ensinar a rezar Ave Maria, o Pai Nosso, sei lá, agradecer pela refeição, respeitar os mais velhos, são coisas que os meninos deviam aprender em casa. E quando fosse para a igreja, talvez tinha que aprender um pouco assim as questões da doutrina, do culto, etc. O que você acha, assim? Os meninos hoje em casa estão assim, já vindo catequizados, assim, as famílias já têm feito alguma coisa, não? É uma pena. Mas da mesma maneira que nas escolas muitas professoras têm que educar as crianças, na igreja nós temos que começar a catequese Deus da base. Deus do princípio mesmo. O sinal da cruz, as orações, o amor pela igreja. Mas por quê? Em casa ninguém mais faz isso, não? Acabou isso?
É assim, ó. Eu não quero te dizer porcentagem com exatidão, mas assim, ó, 10% se tiver. É mesmo? É. E às vezes acontece o contrário. É aquela criança que traz a família e é ela que catequiza. Ah, não. Isso aí você vai explicar para nós. Como é que é o negócio? É. Os meninos estão trazendo os pais para a igreja, estão catequizando os pais? É. E principalmente essa gurizadinha bem pequena, de 2 anos e pouco. Porque eles... normalmente acontece o seguinte. Tem, por exemplo, assim, vou te dar um exemplo. Aconteceu um óbito. Aí vem um casal para uma missa de 7º dia. Tá. Tem uma criança lá. Eu chego lá e digo assim, tu não quer vir na catequese? Aí a mãe pergunta quando quer, aí eu digo que é os sábados, aí vem a criança. Nunca teve dentro da igreja, por exemplo. O Marcos já viu acontecer isso lá, né? Sim. Aí a criança vem, aí a gente começa, né? Ensina um cantinho simples, uma pequena oração, a gente faz um desenhinho, ou brinca de massinha, alguma coisa. Tudo a ver com o tempo litúrgico do dia, mas coisas leves, a ver com a idade dela, porque também a gente não pode exigir alguma coisa a mais do que a idade proporcional, porque pedagogicamente não seria possível. Sim. A mãe conta que durante a semana a criança só fala daquilo. Que delícia. Entendesse? Aí na próxima semana ela vem, porque ela pediu para vir, porque ela só falou que ela queria vir, e no domingo tá a família toda. Aí o irmão mais velho já vem, porque o pequeno veio. E quase sempre os pais, se não fizeram a primeira Eucaristia, procuram. Às vezes os pais já fizeram pais que procuraram matrimônio e toda essa função. Muitas famílias voltaram para a comunidade depois que os pequenos vieram. E tem uma diferença entre as crianças que elas já vêm de uma família católica e aquelas que estão chegando lá, por exemplo, numa situação inusitada dessas? Muito. É. Assim, ó, família, assim, ó, católica de raiz, infelizmente, é muito pouca. Aquela família que vovó, pai, mãe e criança, todo mundo é católico, infelizmente é pouco. Hoje em dia se vê mais o contrário. Aquela pessoa que está se tornando cristão. Aí é o trabalho. Felizmente também, né? Por isso que eu digo uma renovação. Se eu tô entendendo, assim, tá parecendo um jeito novo, né, de ser cristão católico. Porque, veja bem, também essa da avó, do pai, papapá, era uma igreja, assim, meio morta, né? A cabresto. Assim, né? A cabresto. Essa expressão do sul, né? Os mineiros aqui, vocês vão traduzindo aí esses negócios de vocês. Mas então, assim, porque também ia lá para assistir missa e ir embora, ou ia lá sou católico de ir no casamento, na missa de 7º dia, sei lá o quê. Esses que estão chegando, como diz o pessoal, né? Tô chegando e tal. Esses que vêm porque quer. Nossa, eu acho isso muito bacana. E Patrícia, assim, eu vi uma coisa lá, eu tenho ido pouco, mas vocês podem marcar meu lugar lá, que cada vez estou chegando mais lá. Eu fiquei muitíssimo impressionado, porque eu vi lá na catequese de adultos lá, que tinham pais de meninos da catequese infantil, e que eles declararam lá que só estavam fazendo catequese de adulto pelo tanto que o menino estava elogiando a catequese e está na igreja. Patrícia, isso é um negócio grande demais. Vocês estão conseguindo um milagre lá. Normalmente, vou te dizer assim, ó, praticamente 90% ou mais da catequese de adulto saiu dos pais das crianças que fizeram a primeira Eucaristia. E eu te digo assim, Bruna, aquela criança que está conosco desde os 3 anos, 4 anos de idade, ela fez o prezinho, ela fez a pré-catequese, ela fez a iniciação, ela participa da infância e ela continua e está tranquila. Entendeu? E ela é um adulto, eu tenho adultos lá que eu dei catequese e são mães e trazem as crianças agora e dizem, eu trouxe a minha filha para catequese. É bonito isso, né? Sim. Então, não é uma catequese forçada, não é um... Entendeu? Já é diferente de uma criança que chega aos 12 anos
sem nunca ter frequentado uma igreja. O pai chega com uma cara emburrada, com aquela criança pela mão, forçando e quer que a gente ensine. Não é que a gente não vai acolher, a gente acolhe com maior carinho. E a gente tenta que aquela criança goste da igreja. Mas é muito difícil tu gostar de uma coisa que tu não conhece. Sim. Isso pra mim é tranquilo, viu, Patrícia? Assim, se tem uma coisa que eu acho genial é isso. Você chega pra pessoa e fala assim, você gosta de limonada? A pessoa vai dizer, você gosta ou não gosta, tá? Mas você nunca experimentou. Ela nem gosta nem desgosta. Ela nunca experimentou. E esse troço de igreja tem a ver com isso, assim. As pessoas hoje não experimentam, não participam. Eu não gosto, mas nunca fui. Eu não gosto, mas eu não sei como é que é. Então, assim, criou um pouco esse clima. Então, quando vocês começam a trabalhar com essas crianças pequenininhas, que quase não tem muitas alternativas, porque cá pra nós, você pega um molequinho aí de 12, 13, 14 anos, já tem 1 milhão de alternativas de lazer, o menino tá com um telefone celular, iPad, sei lá o quê, e jogo de computador e tal. E a gente chega lá com fantoche, com desenho, com, sei lá, não é por aí mesmo, assim. O encanto é anterior. E eu acho que Jesus já falava disso. Quando ele lá, ele falou assim, olha, só pra gente lembrar aqui, quando os apóstolos começaram a falar, esses meninos estão perturbando aqui, os meninos estão conversando demais, tira esses meninos daqui. Que Jesus falou, ô seus adultos, sai fora aí, deixai vir a mim os pequenininhos, as crianças. Eu acho que é ali. Ali está a essência do ser humano. O ser humano, esse que foi criado por Deus. A criança ainda está com aquela espiritualidade ali latente. Nós, sociedade, ainda não conseguimos criar aquela casca dura para tampar essa bondade, essa beleza de Deus que se manifesta nos meninos. Puxa, olha, eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa de começar a discutir com as catequistas e aí em todas as comunidades. Esse negócio da catequese formalzinha, de 10, 12 anos, do menino ir lá para fazer a primeira comunhão e vai sumir no segunda comunhão e já não vai fazer, ele só vai fazer a primeira comunhão. A segunda não vai, porque não vai mais na igreja. Isso está errado. Não precisa disso. Para quê? Catequese não é escola. Igreja não é escola. É vivência, né? É comunidade, é família. Olha, tô babando aqui com o que vocês estão falando, mas ensina mais, que eu tô gostando. Não, e outra coisa que a gente acha importante, além disso, assim, às vezes a gente convida uma pessoa assim, você quer trabalhar na catequese? Como catequista agora, falando. Eu não tenho que ensinar, porque eu não tenho formação. Você tem. Se você é uma pessoa boa de coração, se você conhece um pouco da palavra de Deus, respeita os mandamentos, você já pode trabalhar na catequese. Vamos se informar, vamos estudar um pouco e vamos trabalhar, ao menos como introdutora, como ajudante, tá lá na volta, porque catequese com criança pequena precisa de mais gente, né, para ajudar. Por quê? O que é uma catequese com criança pequena? Tu tem que ensinar eles o quê? Como estava dizendo o Marcos, a respeitar os mais velhos, a respeitar os pais, a amar os avós. Por isso que a gente faz uma festa para os avós, a gente faz uma festa para os pais. Então a gente ensina o valor da família, a gente ensina o valor das coisas que Deus criou, de respeitar as plantas, de respeitar os animais, de não sujar o que o outro limpou. Sim. Então é toda uma questão que foge daquele de só trabalhar aquele livrinho montadinho, que é muito bonito, muito bem feito por quem fez, mas foge daquilo, entendeu? É todo um outro trabalho que fala do respeito mútuo, né, que tem que ter. Porque quando a gente fala de igreja, quando a gente fala do que Jesus deixou quando esteve aqui com a gente, o que foi? Amai-vos uns aos outros. A gente tem que ensinar isso para as crianças. E no momento que a gente ensina isso, o trabalho está sendo feito. Eu me lembro quando eu era das minhas primeiras turmas de catequese, eu me queixei para Dom Jaime, que era o bispo da época, e eu disse assim para ele que eu tinha feito catequese com uma turma, eram umas 13 crianças na época, e poucos tinham ficado na comunidade. E aí ele falou assim, bem calmo para mim, disse assim, você plantou a semente. Tem umas que vão demorar a dar frutos. Outras vão dar fruto mais próximos. Outras vão demorar um pouquinho mais. E algumas talvez não deem. Mas a semente você plantou.
Mas não pode ter esse sentimento. O seu trabalho você fez. E aquilo ficou dentro de mim. Hoje, quando eu vejo aquele pessoal retornando, às vezes com o filho nos braços, eu vejo que é o que ele quis dizer naquela época. Está retornando agora. Então, todo o trabalho que a catequista faz é isso, é plantar a semente. Uhum. Então, a gente pensa que a gente está plantando ela em solo bom. E né? tem alguns solos diferentes também que a gente vê lá na tua comunidade, né, Patrícia? Tem algumas crianças cegas, autistas, com déficit de atenção. Como é que é o acolhimento? É uma catequese diferente? Como é que faz essa integração com as outras crianças também? Eu não sei se acontece isso só comigo ou se eu atraio esse tipo de coisa, mas chegou lá na nossa comunidade, acolhemos todos, né? Um dia aconteceu de chegar um menino, ele tinha um problema sério de déficit de atenção. Aí no final, a mãe chegou com ele, acabou a catequese, normal, tranquilo. E a mãe dele disse, eu não sei se vocês vão querer aceitar ele, porque ele tem déficit de atenção, ele não para. Eu olhei para a pessoa e disse, mas como assim? Claro que sim. Ele vai ter a catequese, vai participar conosco como os outros. Se algum dia ele tiver que sair mais cedo ou acontecer alguma coisa, eu vou lhe avisar, mas lógico que ele vai participar da catequese conosco, normal, não tem problema nenhum. E a catequese transcorreu normalmente. Uhum. E agora nós temos uma menina, que era uma deficiente visual, muito querida, um amor de criança. E aí a mãe dela também, eu queria trazer ela para catequese, e aí eu digo, mas traga. Até eu que convidei, eu digo, não, traz a Doris para catequese. Mas ela não enxerga, não tem problema. Tudo que a gente faz com os outros, a gente faz com ela. E quando a gente faz uma brincadeira, propõe-se uma brincadeira, em algum momento a gente pede que os outros fechem os olhos, ou a gente cobre os olhos dos outros, para que os outros imaginem a brincadeira como ela está imaginando. E um dia foi engraçado, que quando a gente ia para Guadalupe, a gente deu um desenho de Nossa Senhora para eles pintarem. E aí eu disse como era o desenho. E aí eu disse que era um manto cheio de flor, muito lindo e tal. E contei a história. E ela pintou do jeito dela e ficou muito parecido. Uhum. E aí eu imagino assim, que no íntimo dela, ela sabia o que estava acontecendo. Que legal. Provavelmente enxerga mais que nós todos. E ela tem uma fé, se vocês conversassem com ela tem uma fé linda, assim, uma fé. E ela não fica em casa, pode estar chovendo, ou sol e chuva, o que for, ela faz questão de ir na catequese. Então, quer dizer, não tem diferença. Essa diferença quem faz são as pessoas. As crianças não fazem diferença. E até isso também é interessante. Por quê? Porque as crianças aprendem a se valorizarem. Muito legal. E não tem diferença entre umas e outras, porque Deus não fez diferença entre as pessoas. Essa diferença é as pessoas que fazem entre elas. Né? Ô Patrícia, assim, trabalhando 1000 anos em escola, né, como eu já disse aqui, uma coisa que eu sempre fiquei muito impressionado era assim, que mesmo os meninos mais bonzinhos, melhores da catequese e tal, grupo de jovens, quando já era adolescente e tal, chegava na escola e repetia todas aquelas coisas horrorosas de bullying, etc., que a turma fazia. Tipo assim, professor de geografia, vamos fazer um trabalho, grupo de 5. Aí juntava aqueles que se acham mais inteligentezinho, os amiguinhos até da catequese da igreja, eu consigo, bibi, excluindo sempre os mesmos. Então, assim, quando você me diz que através desse trabalho da catequese estão aprendendo a ver a diferença, respeitar o outro, sinceramente, isso é 1000 vezes mais importante que saber recitar os 10 mandamentos. Sinceridade, estou pouco me lixando se os 10 mandamentos são 9 ou são 11. O principal é saber que eles têm que respeitar uns aos outros, que eles têm que trabalhar essa questão. E eu vou contar um caso para vocês aqui, Bruna e Patrícia, vou contar um caso para vocês aqui que aconteceu comigo. Olha, eu sou um velho, 62 anos, eu era menino de 6, 7 anos, sempre fui dos primeiros alunos da sala e tudo, eu era muito estudioso, meu pai e minha mãe
bravo demais da conta. E na catequese também era lá dos primeiros. Sabia que eles têm tudo lá recitado. Só que, muitos anos depois, eu fui perceber que minha catequese tinha valido nada. Por quê? Na minha sala de aula, de menino, 9 anos, 10 anos, estudava um menino que era filho do porteiro. Era um colégio chique lá em Belo Horizonte. O filho do porteiro estudava lá com bolsa. Um menino bem mais simples do que nós todos e tal. E eu levava normalmente pro lanche 2 bombons sonho de valsa. Já tinha naquele tempo, chocolate, bombom, que minha mãe punha na mochila. E eu comia aquilo de boa, assim, não tinha problema nenhum. Nunca na minha vida passou pela minha cabeça de dar um para ele. E olha que eu era um menino do bem. Eu era um menino que fazia tudo. Eu ia na igreja, eu fazia leitura, recitava. Nunca minha catequista tinha dado um insight lá. Falei assim, cara, e tal. Você percebe isso? Então, quando você faz isso com os meninos, de perceber, isso é que é ser cristão, isso é que é catequese. O que nós vamos recitar na igreja, se eu não souber recitar, Deus escuta. Mas a minha ação com o outro, essa não tem jeito. Ou eu faço, ou eu faço. Ou eu faço, ou fica sem fazer. Eu não sei se vocês perceberam aquele dia lá do passeio que a gente foi a Guadalupe, que sempre tinha alguém de mão com a Doris, né? Sim, Uma das sim, crianças. e lendo, e ela fazendo perguntas e interpretando os versículos das placas, isso eu achei bem interessante. E sempre alguém de mão com ela e preocupada com ela, e assim todo tempo. Não. E na hora que nós fomos subir lá na cúpula, que ela falou, eu vou também. Nós íamos lá na cúpula para enxergar Pelotas de longe. Falou, eu vou também. Ela queria sentir o ar, sentir a brisa lá de cima. Show demais, show demais. Então tá, assim, até Marcos, escutando isso que tu falou sobre não ter dividido e a catequese não ter valido muito. Nossa, Patrícia, que legal também esse movimento da infância missionária, né? Dá uma pinceladinha pra gente só porque o tempo já tá acabando, quero acabar com esse assunto que é bem interessante. A infância missionária é um projeto muito bonito que tem em Pelotas. Quem nos mostrou ele, primeiramente, foi o Padre Jaime, que ele trabalha com um grupo desses, junto com a Yara, e em Pelotas quem promove é a Jureni. Até um momento que for possível, a gente pode trazer ela para conversar, ela é muito legal também. E é um projeto muito legal do mundo todo, que acontece no mundo todo, que é criança que evangeliza criança. É muito legal, assim, ó, que mostra quais as dificuldades que as crianças têm no mundo todo, de fome, miséria, doença. Então ensina sobre os povos do continente. É muito bonito. Então tem as propostas, eles têm um cofrinho missionário. E é bem interessante, assim, que mostra além das barreiras, né? Que é um trabalho além da nossa comunidade. Sim. Que as crianças aprendem. No caso, isso é um trabalho para criança um pouco maior. Então, e que mostra que a vida é além da nossa comunidade, né? Porque, a princípio, a gente trabalha com eles o nosso mundinho ali, né? Sim. E quando é na infância, eles já começam a trabalhar um pouco mais longe, né? Que tem processos maiores, tem guerra, tem fome, tem miséria, problemas mais graves, assim. E aí a gente começa a mostrar, tem vídeos, tem slides que a gente passa para eles. E aí a gente começa a aprofundar outros assuntos. Então tá, é bem Patrícia, interessante. Muito legal a tua participação aqui no programa hoje. Muito obrigada. Espero que tu possa vir participar mais vezes aqui com a gente, que encoraje também esse monte de catequistas super competentes que nós temos aqui em Pelotas. Gente, vamos perder a vergonha, vamos vir conversar um pouquinho, falar das nossas opiniões, das nossas experiências, porque esse convívio na catequese, esse convívio com crianças é uma coisa muito especial, muito acrescentadora, que faz a gente, adultos, crescer com esse convívio. Muito legal, Marcos, também, muito obrigada pela tua presença aqui. Quer deixar alguma palavrinha pra gente? Eu queria pedir, assim, que Deus abençoe muito, 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 muito as catequistas dessa arquidiocese, porque a gente sabe o trabalhão que vocês têm, a falta de apoio que vocês têm, mas olha, se a igreja ainda existe, é por causa de vocês. Então, olha, que Deus abençoe muito o trabalho, que Deus esteja na casa de vocês, que vocês sigam firmes nesse trabalho como catequistas.
Patrícia, quer dar uma palavrinha final pra gente? Eu agradeço o convite, espero ter ajudado um pouco. E eu gostaria de dizer às famílias que tenham crianças, que rezem com seus filhos, que levem para a igreja. Se é aquela criança um pouco agitada, que não para na missa, não tem problema. A gente gosta deles igual. O padre não se importa. Na catequese não tem problema. Ele aprende a gostar também. E, gente, o que importa na vida é a fé. A gente só aprende a ter fé se a gente tiver amor. E a gente só ama o que conhece. Então, a gente tem que levar as crianças para a igreja para que eles tenham amor a Cristo. Então tá, pessoal, com essas belas palavras então da Patrícia, a gente encerra mais A Catequese no Seu Rádio, que é um oferecimento do Clube do Ouvinte. Vocês podem conhecer um pouquinho mais no site arquidiocesedepelotas.org. É isso aí, até a próxima! Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.